Eu estava falando isso com meu pai ontem, e estava me pedindo desculpas por ter falhado tanto comigo. Eu falei, pai, você fez o máximo que você pôde com os recursos que você tinha na época. É igual a indústria 1.0, 2.0, 3.0. A gente só está na indústria 4.0 porque a gente começou lá no século XVIII com as máquinas a vapor, com a mecanização da produção. Hoje, a gente já consegue usar a inteligência artificial a nosso favor. Então, hoje, eu tenho obrigação de ser um pai melhor por causa dos recursos. Um pai melhor, não. Um pai mais consciente em função dos recursos que eu tenho hoje, que meu pai não teve, que meu avô não teve, muito menos meu bisavô. Então eu honro toda a ancestralidade, né? E é responsabilidade nossa continuar passando esse bastão da melhor forma possível. Esse bastão que a gente recebe dos nossos pais e passa para a nossa descendência daqui a pouco. E aí eu falo do que eu entendo ser os pilares da paternidade. Eu entendo que, além dessa questão toda do autoconhecimento, né, do jeito que eu estava falando, da gente se conhecer, ter conexão com as nossas emoções, eu falo também da importância da gente conhecer o nosso roteiro de nascimento. E o roteiro de nascimento, eu considero desde o momento que a nossa mãe ficou sabendo que estava grávida da gente. Esse momento já startou o nosso processo de desenvolvimento e as influências que a gente passou a receber e que a gente carrega até hoje, desde esse dia. E aí a gestação, porque a gestação, a nossa mãe, né, a gente estava no útero da nossa mãe, então tudo que a nossa mãe sentia já estava ali nos compondo. E tudo é relevante. Se a mãe está num país em guerra, por exemplo, vai ser uma situação. Se ela está morando num país que não tem guerra, é outra. Se ela estava ali numa situação harmônica com o marido, é uma coisa. Se ela estava ali em pé de guerra com o marido, é outra. Se ela estava ali conectada com com o seu filhote, ali em diálogo constante com ela, é uma influência. Se ela estava ali trabalhando e desconectada da criança, é outra situação. E aí o parto, nem se fala, né? A criança fica 9 meses em conexão profunda, num ambiente seguro, né? Que é o útero, e ela espera por esse momento que é o grande primeiro sucesso de qualquer criatura, que é o parto. Então o parto também exerce, hoje já tudo isso que eu estou falando é comprovado pela ciência, pela neurociência, pela epigenética. Não sou eu que estou falando. Né? Depois o puerpério, né? O primeiro período ali da vida de um ser, né? A fase da amamentação, da apresentação alimentar. Isso é outro grande marco, o desfraude, né? O desmame. Então tudo isso vai nos compondo. Né? A nossa primeira infância, o nosso período escolar. Então, nós como pais, entendermos toda essa influência, a influência também do meio social, né, da nossa cultura. Uma coisa é a gente estar aqui na cidade, uma outra coisa é a gente estar numa tribo indígena, uma outra coisa é a gente estar numa outra cultura diferente. Então toda cultura vai exercer influência na nossa forma de paternar. E o que nos cabe é tentar diminuir os pontos cegos, porque muitas vezes a gente está ali imerso naquele nosso condicionamento em função dessa cultura social, cultura familiar, e a gente às vezes tem muitos pontos cegos, porque a gente não para refletir. Então, estou falando do pilar autoconsciência, que é um dos pilares fundamentais para a gente exercer a paternidade da melhor forma possível. O outro pilar é o que eu chamo de conhecimento embasado na ciência, na neurociência, na epigenética, porque eu entendo que esses conhecimentos são de utilidade pública. A gente não tem noção. Muitas vezes a gente entende mais das necessidades do nosso carro, que a gente pegou zero na concessionária, foi lá, viu o manual, sabe, tudo tem que ser feito para que o carro
tenha a máxima performance, o máximo desempenho, gaste menos combustível possível, polua menos. Então a gente faz tudo que o carro precisa para isso. A gente não tem noção de como funciona o desenvolvimento cerebral de uma criança. E aí eu venho trazendo por quê? Porque tem partes do cérebro que são desenvolvidas desde a gestação até os 25 anos de uma criança. Então a gente tem uma responsabilidade que muitas vezes a gente não tem nem ciência no desenvolvimento cerebral. E por que eu falo tanto de desenvolvimento cerebral? Porque uma criança, um adulto que tenha todas as partes do cérebro desenvolvidas de forma saudável, ele vai ser um adulto com autoestima preservada, porque a autoestima a gente nasce 100% e a gente vai destruindo a nossa autoestima ao longo da vida. Então a gente tem uma autoestima preservada, uma autoconfiança na vida preservada, a gente consegue ter relações saudáveis, a gente consegue dar o nosso limite. Olha, até aqui você vai, daqui para frente você não vai, mas de forma amorosa, sem ter que guerrear. A gente tem adultos que vão estar no estado de relaxamento durante a maior parte do tempo, em vez de estar sempre lutando ou fugindo, ou então no modo morto, congelado, apático. A gente muitas vezes está nesses modos por causa dessa questão, porque a gente não teve o nosso neocórtex frontal, por exemplo, estimulado, desenvolvido na sua plenitude. Então, eu estou falando do pilar conhecimento, porque a gente saiba lidar com as nossas crianças da melhor forma possível, sabendo, né, o que esperar da criança em cada etapa do desenvolvimento dela. Conhecer as fases, né? Conhecer as fases, conhecer como que o cérebro da criança desenvolve, o que faz ela desenvolver de forma saudável. E aí o terceiro pilar, eu considero que é a gente trabalhar a nossa postura de guardião da família, guardião do lar, guardião do ninho. Nosso papel é esse. E para isso, a gente tem que primeiro ser guardiões de nós mesmos. O homem é muito sofrido. A gente se cuida pouco, a gente tem hábitos tóxicos, né? A nossa brincadeira é na porrada, na violência. Então a gente tem que começar a ser guardiões de nós mesmos. Por isso que eu falo que a gente precisa exercitar isso, porque a gente não aprendeu isso. Nós, homens, entendemos muitas vezes, e isso é herdado da nossa ancestralidade, que o cuidar é com a mãe. Que a mãe é que cuida, que nutre, que alimenta, que troca roupa, que é o cuidar. E o proteger é defender, né? Não é tanto proteger. O proteger é defender, é lutar, é brigar. Não, é proteger mesmo, é proteger sem lutar. É proteger no amor, é proteger acolhendo de todas as formas, acolhendo a criança quando ela está precisando do nosso acolhimento, em todos os níveis. E aí a gente pode falar um dia inteiro sobre acolhimento, a gente vai ter esses momentos. Né? É ter empatia, né? Zelar. Quando eu falo também nessa postura de guardião do lar que a gente precisa ter como pais, eu falo também em todo esse cuidado com a criança, mas também com a mãe. Porque se a mãe estiver bem, a criança está bem. Né? Então a gente precisa entender que a mulher na gestação, durante o puerpério, ela está em outro mundo, ela está em outra órbita. Não dá para esperar aquela mulher versátil, com raciocínio lógico, racional, que está ali a 1000 por hora, porque a energia do sistema nervoso dela, autônomo, vai para outro lugar. Então ela realmente perde performance de um lado e ela ganha performance no que é necessário para se manter conectada com o filho. Então ela aguça lados do cérebro dela que não eram aguçados antes. Então é uma, né,
Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É uma transformação da energia dela ali para uma outra situação, em função de uma outra necessidade que ela passa a ter. Então, essa empatia com a mulher é também parte dessa questão do cuidar, né? Cuidar do lar, da família. Então, eu quero trabalhar nesses grupos de homens em cima desses 3 pilares, né? Então, o autoconhecimento, né? Pensando numa rede de apoio para a gente poder falar das nossas limitações, das nossas vulnerabilidades, das nossas crenças, a gente começar a ter percepções de nós mesmos mais aguçadas, né? Entender essas influências que a gente sofre, que nos compõem hoje, a neurociência, a ciência, a epigenética e esse terceiro que é exercitarmos esse papel de guardiões do lar, né, e exercitar essa condição que nós temos do cuidar. Então eu te convido, estou aqui com o meu parceiro Rabi, entrevistando. Rabi, que eu considero um pai 4.0 também, em exercício. Nós todos aqui estamos em exercício, não somos nem melhor nem pior do que ninguém, mas estamos no exercício nos propondo melhorar a cada dia. Então, se você está nessa mesma sintonia que nós, eu te convido a juntar-se a nós. Vamos fazer uma comunidade de pais 4.0. Conto com você. Um grande abraço.